tirar eles, tomar eles como exemplo para as nossas vidas. De antemão, eu quero perguntar para a igreja hoje, eu sempre gosto de fazer perguntas para a nossa reflexão. Como anda a tua fé hoje? Como é que está a tua fé hoje? Aí eu quero perguntar também para a igreja: quem gostaria de ser abençoado por Deus como Deus abençoou aqueles homens do passado? Eu creio que todos nós, né? Mas se para que isso? Se para que essa bênção venha hoje, seja necessário você morrer, quem que está disposto a morrer hoje por essa fé? Quem é que está disposto a morrer hoje, dizendo: Senhor, eu tenho fé em Ti, eu creio em Ti, eu sei que o Senhor vai e pode fazer tudo. Irmãos, temos que tomar para nós essa reflexão todos os dias. Temos que observar a nossa vida todos os dias e nos perguntar: como é que está a nossa fé? Porque nós podemos dizer facilmente, como muitos falam por aí: eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo. Mas no momento oportuno, quando no momento de mostrar realmente essa crença, essa fé, dá para trás. A irmã, a missionária Julinha, leu um capítulo onde vai falar que os discípulos de Jesus, irmãos, eu não estava nem preparando esta mensagem, mas Deus usou ela hoje para confirmar. Vai dizer que os discípulos de Jesus não creram que Ele ressuscitou. Aqueles discípulos que andaram com Jesus, que viram Jesus Cristo pregando, ministrando a palavra, falando para aquelas pessoas, e a todo momento Ele dizia: eu morrerei e ressuscitarei no terceiro dia. Homens que estavam com Jesus Cristo. Mas quando aconteceu, eles não creram. Aí eu pergunto, né, para a igreja nesta noite: será que nós não faríamos como aqueles homens? Será que muitas vezes nós não fizemos como eles? Disseram: não, a gente crê, mas no momento de acontecer, a gente desacreditar? Será que muitas das vezes na nossa vida não fazemos como Tomé, onde Jesus Cristo teve que mostrar para ele, para que ele pudesse crer? Mas isso é apenas um detalhe. Eu quero aqui falar para os irmãos, aleluia, o livro de Hebreus, e eu quero também dizer para os irmãos e perguntar: será que só a fé é o bastante para a gente alcançar o reino de Deus? Será que somente dizer que crê no Senhor será o bastante para que a gente venha alcançar a terra prometida? No livro de Hebreus vai falar 4 tópicos que eu separei aqui para dizer que anda junto com a fé e que é necessário que exista nas nossas vidas para que a gente possa, aleluia, pelo menos ter uma vida parecida com daqueles homens do passado. O livro de Hebreus vai falar que junto com a fé tem que existir a comunhão. Já vou citar para os irmãos 2 pessoas que tiveram comunhão com Deus. O livro de Hebreus vai falar que junto com a fé tem que existir a perseverança. Já mostro também. O livro de Hebreus vai falar que junto com a fé tem que existir a obediência. E por último, vai falar que junto com a fé também tem que haver confiança. Ah, mas a confiança não é a mesma coisa que a fé? Veremos. Comunhão. Hebreus 11, no versículo 5 vai falar: pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte.
prevaleceu porque Deus o levou para junto de si. Por que Deus levou Enoque para junto de si? Porque ele mereceu estar junto de Deus hoje, sem ter visto a morte. O que é que ele tem de tão especial que nós não temos? Aleluia. Amém. O livro de Gênesis, no capítulo 5, versículo 23, vai falar assim, ó. Gênesis, se os irmãos quiserem acompanhar, eu gosto de pregar sempre lendo a Bíblia, que é para mim não pregar nada que venha do homem, mas somente que esteja dentro da palavra. Aleluia. Gênesis 5, 23 vai falar assim: Enoque viveu 365 anos andando em comunhão com Deus. Aqui nós já podemos ver o primeiro tópico: a comunhão. Ai, irmão, e o que seria a comunhão? E o que é essa comunhão que está falando aí? Eu fui pesquisar o que significa a palavra comunhão. Ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Harmonia no modo de sentir, pensar e agir. O que é que o irmão quer dizer com isso? Enoque pensava como Deus pensava. Enoque agia como Deus gostaria que ele agisse. Enoque andava em harmonia com Deus. E onde é que o irmão quer chegar com isso? Que nós devemos ter os mesmos pensamentos que Deus tem. Que nós devemos ter a mesma atitude que Deus teria. Que nós devemos agir assim como Deus gostaria que nós agíssemos. E foi isso que fez com que Deus enxergasse Enoque na terra. Porque Deus viu que Enoque procurava fazer tudo aquilo que agradava ao Senhor. E isso já nos mostra que não basta apenas ter fé. Não basta apenas dizer que nós cremos no Senhor. Se nós não pensarmos como Ele, se nós não agíssemos como Ele, se nós não andássemos em comunhão com Ele. E o que é comunhão? O que é harmonia? É você ter intimidade com o Senhor. É você estar, aleluia, a todo momento com o pensamento no alto, em oração, em espírito. Ai, irmão, mas é difícil, eu sei, irmão, não é fácil não. Mas nós devemos estar buscando isso todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, para que Deus possa nos contemplar lá do alto, para que a gente possa, aleluia, buscar a justiça de Deus. E isso Enoque conseguiu. A Bíblia não fala muito sobre Enoque, não. A Bíblia não conta todos os detalhes da vida de Enoque, não. Mas isso que ele fala já diz muito a seu respeito. Aleluia. A Bíblia vai citar outra pessoa também, glória a Deus, que teve esta comunhão. No livro de Gênesis também, no capítulo 6, e o versículo 9 vai falar: este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Aqui já vai contar a história de Noé. Muitos conhecem Noé, a história de Noé por causa da arca. Muitos conhecem porque Noé entrou na arca com os animais e salvou sua família. Mas por quê? Porque ele acreditava no Senhor. Porque ele depositou a sua fé no Senhor. E porque ele foi o único daquela época que realmente creu numa coisa que não estava
estava, aleluia, sendo enxergada por mais ninguém. E a Bíblia vai falar que ele andava em comunhão com Deus. Então ele também fazia aquilo que Enoque fazia. Por isso que ele foi o único daquela época, junto com a sua família, que se salvou. Então nós temos que tirar como exemplo a vida de Noé para nossas vidas. A Bíblia vai falar que ele foi o único daquela época. Então nós temos que ser os únicos dessa época também. Porque muitos não crerão na palavra do Senhor. Muitos não crerão quando nós dissermos Jesus está voltando. Então se eles não crerem, meus irmãos, é problema deles com Deus. Temos que ser como Noé. Não podemos deixar de crer. Não podemos deixar de buscar, aleluia, aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas. Deus prometeu salvação para Noé e a sua família. E ele creu. Da mesma forma temos que ser nós. Não podemos olhar para o mundo e deixar de crer no Altíssimo, porque o mundo não está crendo. Porque se nós fizermos isso, nós vamos perecer assim como eles pereceram. Nós vamos deixar de ser salvos por causa que nós olhamos para o mundo. Aleluia. E mais à frente, meus irmãos, vai falar de Abraão. Vai falar que Abraão foi o quê? O pai da fé. Aí eu pergunto para os meus irmãos, aleluia, foi somente fé que Abraão teve? Ele alcançou, aleluia, a promessa de Deus somente porque teve fé? Eu anotei aqui, eu lendo a história de Abraão. Eu anotei aqui que ele teve perseverança, ele teve obediência e ele teve confiança. Perseverança, por que ele teve perseverança? Porque ele teve que esperar 100 anos. 100 anos. Para quê? Para ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida. E tomando para os dias de hoje, tomando como exemplo aqui nós que estamos na igreja, quem de nós conseguiria esperar 100 anos? Quem de nós ficaria 100 anos dentro da igreja, ouvindo Deus dizer, ó, eu vou te dar, eu prometi, eu vou te dar, eu prometi, você vai alcançar. Quantos não estão deixando de crer, porque está dizendo que está demorando demais? Que fé é essa? Que fé é essa que não consegue esperar pelo tempo de Deus? Como a gente sempre ouve que Deus sabe tudo, que Deus pode tudo e que tudo é no tempo dele. Por isso que eu digo que não basta apenas ter fé. Também na nossa vida tem que haver perseverança. A Bíblia vai falar mais à frente, aleluia, assim: ele partiu sem saber para onde ia. Isso é confiar. Isso é confiar. É Deus usar alguém para você e dizer, irmão, faça assim. E você, como é que eu vou fazer? Eu não sei. Mas você fazer porque confia em Deus. Mas você ir para onde Deus está mandando, porque você sabe que lá Deus vai lhe abençoar. E foi isso que Abraão fez. Ele confiou. Ele não sabia para onde Deus estava o levando. Mas ele disse, eu vou porque quem está mandando é Deus. Eu vou porque quem está falando é Deus. Temos que tomar isso como exemplo para as nossas vidas. Olhar um pouco mais
mais adiante na fé, olhar um pouco mais para frente, porque nós sabemos que Deus vai estar lá, e não recuar, não retroceder com medo de não dar certo. Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo, versículo 9, e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometido, viveu lá pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também fizeram os seus filhos. Então o exemplo que a gente vai estar dando para os nossos filhos, ou seja, se a gente crê no Senhor, a bênção vem para nós e para os nossos. Se nós cremos no Senhor, a gente vai estar dando testemunho para os nossos filhos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda também vai falar aqui no versículo 11: pela fé, até mesmo Sara, embora estéril, aleluia, e idosa, pôde ter um filho. Ou seja, a bênção se estendeu para a família. Foi para os filhos. Mas por que foi para os filhos? Porque primeiro foi para a sua esposa. Mas por que foi para a sua esposa? Porque ela também creu. Porque ela também recebeu a promessa de Deus. Aleluia. E por que, irmão, aí você pode me perguntar, e onde é que fica a obediência de Abraão? Quando Deus manda ele o quê? Sacrificar o seu filho. A fé vem junto com a obediência. Se Abraão naquele momento não obedecesse à ordenança de Deus, a sua fé de nada valeria. O que o irmão quer dizer com isso? Se Abraão não obedecesse a Deus naquele momento, ele estaria deixando de acreditar. E por que ele obedeceu a Deus? Porque ele acreditou. Porque ele sabia que Deus ia prover. Porque ele não sabia de onde era que ia sair, mas ele sabia que a bênção ia chegar. E aqui mais à frente vai falar assim, ó. Olha a confiança de Abraão, versículo 19, versículo 17. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido a promessa, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. Então, era essa fé que Abraão tinha. Fé essa que nós devemos ter no dia de hoje. Ele obedeceu porque tinha fé, tinha a crença de que mesmo que se ele sacrificasse o seu filho, Deus iria trazê-lo de volta. Porque ele tinha consciência da promessa de Deus. Deus prometeu um filho e disse que esse filho iria ter filhos, e disse que eu seria pai de nações, pai de multidões. Então mesmo que eu mate o meu filho, Deus há de trazê-lo de volta, para que se cumpra a promessa de Deus na minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Essa é a fé de Abraão. Ele não apenas teve fé, ele perseverou, ele confiou, ele obedeceu. Mas a fé eu quero te trazer uma nova maneira de fé, com obediência, mas com a história um pouquinho diferente. Mas à frente, no versículo 24, vai falar de Moisés. Vai falar assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a aproveitar os transitórios do pecado. Considerou melhor
sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista a sua grande recompensa. A Bíblia vai falar que Moisés abriu mão de estar vivendo uma vida de luxo, de estar vivendo uma vida onde ele ficaria somente mandando, deitado numa cama de penas de ganso. Ele abriu mão de ter uma vida boa para sofrer a sua fé em Deus. Ele abriu mão de estar vivendo uma vida boa porque sabia da sua recompensa, porque ele também creu na promessa que Deus tinha para a sua vida. E aqui mais uma vez vai falar de quê? Obediência. Junto com a fé de Moisés veio a sua obediência, porque Deus manda Moisés sair para falar com o Faraó, manda Moisés sair para libertar o seu povo. Ele poderia ter dito: não, Senhor. Em um primeiro momento ele recuou pois teve medo, mas depois ele creu na promessa de Deus e foi obediente. Pela fé saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. A sua fé, a fé de Moisés era tão grande que a Bíblia fala que ele saiu como quem vê aquele que é invisível. Ou seja, ele via a Deus. E mais à frente a gente vai ver isso. Na Bíblia vai falar que Moisés falava face a face com Deus. Mas por quê? Porque antes disso, lá atrás, ele creu. Então ele saiu, aleluia, de uma coisa boa, ele saiu de uma vida boa para obedecer a Deus. E a sua fé era tão grande que ele via a Deus mais à frente. É aquilo que eu falei, é a gente olhar mais à frente, olhar um passo à frente, crendo no Senhor, crendo no que Deus tem preparado para nós. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas agora vem um detalhe que nós devemos observar, onde vai falar assim, ó: pela fé o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho como se estivesse em terra seca. O povo atravessou o Mar Vermelho como se estivesse em terra seca. Mas por quê? Pela fé. Só que agora eu quero dizer um detalhezinho aí. Mas lá na frente vai dizer o quê? Que o povo não entrou na terra prometida. Por quê? Porque, irmão, no meio da trajetória deixou de crer. Porque no meio da trajetória começaram a murmurar, começaram a reclamar e esqueceram daquilo que Deus tinha para eles. Esqueceram da promessa que Deus tinha para a vida deles. E nós também temos que tirar isso como exemplo para as nossas vidas. Aqui fala da vida de Abraão, que Abraão perseverou o quê? Por 100 anos. Ele perseverou e não deixou de crer, e alcançou a bênção. O povo de Israel não conseguiu se manter. Os irmãos estão entendendo o que é que a Bíblia quer trazer para nós hoje? O que é que a palavra de Deus quer nos mostrar hoje? Que não basta apenas crer, que não basta apenas abrir a boca e dizer eu creio em Deus, mas quando as lutas vierem, quando as dificuldades vierem, quando a tribulação vier, deixar que isso seja maior do que a recompensa que Deus tem para a sua vida. Temos que ter esse cuidado, temos que observar isso para que não se cumpra nas nossas vidas. Tem um versículozinho que fala no livro de
Mateus 24, onde o próprio Jesus Cristo fala assim, ó: será salvo aquele que perseverar até o fim. Então a nossa vida é uma luta constante. A nossa vida, aleluia, é um aprendizado constante, onde nós devemos absorver aquilo que é bom, aquilo que vem de Deus, e aquilo que nos atrapalha a gente deve jogar fora. E em todos os dias da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, nós temos que observar como é que anda a nossa vida espiritual e como é que está a nossa fé. Se a gente está com a fé e com a perseverança de Abraão, ou se a gente está com a nossa vida como a vida do povo de Israel. Aleluia. Agora eu quero tocar em mais um ponto, onde vai falar dos outros homens da fé. Só que aqui vai mudar um pouquinho também. Vai falar assim, no versículo 32, se quiser acompanhar: quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Pela fé. Porém, vamos mais à frente: fecharam as bocas de leões, apagaram chamas de fogo, e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Até aí, bênção. Até aí, Deus abençoou a vida deles. Agora vamos para o momento mais importante. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Será que nós conseguiríamos passar por tudo isso que eles vão passar? Será que a nossa fé é tão grande que nós suportaríamos tudo isso que eles suportaram? Eu acho engraçado, irmãos, que eu vejo algumas pessoas dizerem que antigamente era mais fácil ser crente, vocês acreditam? Porque Deus agia aos olhos. Porque Deus operava aos olhos da pessoa. A pessoa via que quando Deus operava, assim como fez quando Elias orou e o fogo desceu. Mas em contrapartida, o negócio também era pesado. O que aqueles homens passaram, o que a gente passa hoje, para servir a Deus, não chega nem aos pés do que aqueles homens passaram. E nós devemos também tomar isso como exemplos para nossas vidas. O que nos impede de chegar até a casa do Senhor hoje? O que nos impede de estarmos hoje na igreja crendo nas palavras de Deus? Quantas pessoas hoje não estão na igreja por besteira, por nada, enquanto aqueles homens passaram por tudo isso para que a gente pudesse estar aqui, ó, porque eles lutaram para que a palavra de Deus continuasse a ser pregada. Eles lutaram para que a palavra de Deus continuasse sempre à frente. Se eles não tivessem passado por isso, hoje a gente não teria a oportunidade de conhecer a Bíblia. Hoje a gente não teria a oportunidade
Porque muitos quiseram que a Bíblia ficasse no passado. Muitos quiseram que a palavra de Deus ficasse no passado. E se esses homens não tivessem a coragem, e não tomassem a atitude, e não tivessem a fé tamanha para lutar pela obra de Deus, a gente não estaria aqui hoje. E quantos de nós tem essa mesma coragem? Quantos de nós tem essa mesma coragem de sair pregar lá fora? De falar para as pessoas a palavra de Deus, de falar a verdade, em vez de apenas dizer Deus é amor. Hoje o que está sendo pregado é somente isso. Por quê? Porque as pessoas têm medo de magoar. As pessoas têm medo de machucar os que estão lá fora, dizendo a verdade. Mas eles pregaram a verdade. Porque eles sabem que o que salva, o que liberta, é a verdade, é a palavra de Deus. Temos que trazer isso para as nossas vidas. Temos que meditar nessa palavra. Para encerrar, meus irmãos, eu quero ler o último versículo aqui para mostrar o objetivo de todos eles, o que eles tinham em comum. Os irmãos leram junto comigo para os irmãos puderem entender. No versículo 39, todos eles obtiveram a aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido. Por quê? Porque Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Eles não receberam tudo. Por que eles não receberam tudo? Porque Deus ainda tem algo melhor para eles. E era por isso que eles lutavam. E era por isso que eles tinham essa fé. Porque o que eles queriam, o que eles lutavam, era por algo que vem do alto. Eles não queriam nada aqui da terra, não. A Bíblia vai falar da terra prometida. A terra prometida é aqui? Não. Deus tem algo de bom preparado para as nossas vidas. Deus nos promete uma terra que manda leite e mel, mas essa terra não é aqui. E era por isso que eles lutavam. Todos eles tinham o mesmo objetivo. Todos eles tinham os olhos espirituais abertos. O que eles buscavam vinha do alto. Por isso que eles tiveram, aleluia, tanto poder para continuar até o fim. Meus irmãos, vamos buscar o que vem do alto, o que vem de Deus. Se nós olharmos somente para Deus, se nós olharmos somente para o alto, com certeza nós vamos conseguir, aleluia, viver essa vida de fé até o fim e alcançaremos a bênção de Deus. Aleluia. No livro de Mateus, no capítulo 5, Jesus Cristo vai estar dizendo assim para a igreja, para nós, que vivemos esse evangelho, que lutamos, que perseveramos. Felizes são os pobres de espírito, felizes são os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertencem. Aleluia. Mais à frente vai dizer, felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Mais à frente vai falar, felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Amém? Isso é
Isso é Jesus Cristo dizendo: tem algo de bom esperando por nós. O que nós passamos hoje aqui, o que nós sofremos hoje aqui, será recompensado no final. E ele ainda diz: os antigos profetas passaram pela mesma coisa e conseguiram conquistar a sua recompensa. Se vocês fizerem da mesma forma, conseguirão, aleluia, conquistar a recompensa. Receba a bênção do Senhor nesta noite. Busque a recompensa do Senhor, busque a recompensa dos céus, e que se cumpra nas nossas vidas o livro de Mateus capítulo 5. Amém? E que as palmas vão ao Senhor.